Acabei de escrever uma redação sobre um dos temas mais quentes para esse ano, se você vai fazer prova de redação Enem ou concurso, que é sobre inteligência artificial. Na verdade, o tema é o seguinte, meios para promover o progresso responsável da inteligência artificial. Esse é o tema. Se você vai fazer alguma redação esse ano e essa redação é cobrado algum tema atual, você precisa, não é uma opção, uma obrigação, você saber escrever sobre inteligência artificial. Nesse vídeo aqui eu vou mastigar para você esse tema, vou te mostrar quais são os repertórios, os argumentos, os exemplos, quais são as ideias que você pode colocar nessa redação e vou te mostrar a redação completa pronta. Então, se você não tem paciência para ver 10 minutos de vídeo, 12 minutos de vídeo sobre um tema que pode ser cobrado no seu concurso, então, pelo amor de Deus, faz esse favor para você, esteja no vídeo de corpo e alma. Principalmente porque eu vou separar esse vídeo em 4 etapas, tá? Introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão. E a parte mais importante, sem dúvida, é o desenvolvimento 2. Por que que o desenvolvimento 2 é o parágrafo mais importante dessa redação? Uma coisa que eu explico no meu livro é que existe a chamada escala argumentativa. O que significa isso? Significa dizer que quando você começa a escrever uma redação, ela começa mais ou menos assim, num gráfico, certo? Existe um gráfico argumentativo de evolução. Esse gráfico argumentativo, ele começa na introdução, certo? Depois ele se desenvolve, aqui introdução, beleza? Na sequência ele evolui, a argumentação evolui para o desenvolvimento 1 e ela alcança o auge no desenvolvimento 2, tá? Esse tipo de reflexão acerca da argumentação se chama de escala argumentativa. E depois ele fecha lá na proposta de intervenção, na conclusão. Ou seja, o ápice da redação, sem dúvida, é o desenvolvimento 2 a partir dessa técnica chamada escala argumentativa. Existe uma outra técnica que é chamada classe argumentativa, em que, na verdade, não existe uma evolução, existe uma linearidade, ou seja, a argumentação ela não evolui, ela fica linear, classe. Aqui eu tenho a introdução, o desenvolvimento 1, o desenvolvimento 2 e a conclusão. Uma linha só. E aí a redação fica chata de ler, porque ela não evolui, não tem momentos ápices, não tem fechamentos. Beleza? Se você nunca ouviu falar sobre escala argumentativa e classe argumentativa, é porque você não tem meu livro. Se você tivesse meu livro, você saberia. Beleza? Então, bora ver. Primeira coisa para você fazer uma boa redação é interpretar bem o tema. Eu preciso falar sobre inteligência artificial, essa aqui é a palavra-chave do tema, e eu também preciso respeitar alguns comandos. Por exemplo, eu tenho que dizer que deve haver um progresso responsável. Eu tenho que falar sobre o progresso responsável. Eu não posso ser contra a inteligência artificial, eu tenho que ser favorável, só que favorável a um progresso responsável dela. Ou seja, se eu estou dizendo que existe um progresso responsável, é porque, analogamente, existe um uso irresponsável dela. Então, se eu afirmo que existe necessidade disso aqui, é porque existem, por exemplo, falhas do sentido de fake news, deepfake, né, no caso da inteligência artificial, existem golpes cibernéticos, golpes, vou falar gospel, existem golpes na internet. Eu vou falar sobre tudo isso nessa redação. Eu também tenho que falar que eu tenho que propor meios. E esses meios, eles não podem apenas aparecer na proposta, eles precisam aparecer na introdução. Essa referência à palavra meios tem que aparecer na introdução. Então, bora ver como é que ficou isso aqui. Em 1948, a Organização das Nações Unidas promulgou uma das leis mais relevantes da história recente. 2 pontos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Aqui eu já coloco os 2 pontos e trago um repertório. Por que eu uso 2 pontos? Porque quando você usa 2 pontos, você mostra riqueza na estrutura sintática. E isso aumenta a moral com a competência 1. Uma coisa que eu falo para os meus alunos no curso Fórmula dos 3 Modelos é que não adianta você apenas não errar gramática. Você, além de não errar gramática, precisa demonstrar riqueza na estrutura da frase. Ou seja, por que muitas pessoas não tiram 1000 na redação? Por conta da competência 1. Porque as pessoas acham que a competência 1 avalia apenas uma coisa, que é a questão dos erros gramaticais. Ah, não pode cometer erros gramaticais. Beleza. Só que esse é um dos critérios da competência 1. Um outro critério da competência 1 que quase ninguém fala, eu tenho que mostrar riqueza na estrutura da frase.
Riqueza da estrutura sintática. Se eu não mostrar isso aqui, não adianta não ter errado nada. Eu vou continuar, nota 160 na competência 1. Então, por exemplo, a pessoa que ela apenas demonstra uma redação sem erros, ela ganha 160. Agora, a pessoa que além de não mostrar erros, também mostra a riqueza da estrutura da frase, aí sim ela ganha 200 pontos, tá? Inclusive, se você quer ser meu aluno nesse curso e aprender realmente a tirar o seu 1000, aconselho fortemente que você que você entre no curso Fórmulas de 3 Modelos. Inclusive, eu fiz essa redação em 30 minutinhos, rápido, com a metodologia do Fórmula. Tudo que você vai ver aqui faz parte de um modelo de redação inteligente. Existem vários, milhares. Se você balançar uma árvore, cai em 40 modelos na internet. Só que esses modelos são muito ruins na parte de argumentação e não demonstram essa riqueza vocabular, riqueza de argumentação que eu vou mostrar nessa redação aqui, certo? Então vou deixar o link do curso na descrição do vídeo fixado no primeiro comentário. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, cujo conteúdo garante o direito ao desenvolvimento científico com respeito à dignidade humana. Então aqui eu coloquei um direito baseado no outro. Então eu tenho direito a um desenvolvimento científico, mas com respeito à dignidade humana. Todavia, a falta de regulamentação da inteligência artificial, IA, então já estou colocando aqui a sigla para poder usar, impede que a sociedade vivencie plenamente esse direito assegurado pela ONU. Assim, há de se repensar o silenciamento social sobre os riscos e benefícios da IA. Então o primeiro argumento vai ser sobre o silenciamento social, que é um dos nossos argumentos da lista demo aí, é o argumento envolvendo o egoísmo, e o segundo argumento, omissão do Estado. Excelente. Para você que é crítico pra caramba e já tá comentando aí coisa que não deve no meu vídeo, fala assim, tá muito grande, se você tem um garranchão tá grande, mas olha aqui, na minha letra, essa introdução ficou aqui em 6 linhas. Na verdade, poderia ficar até na 7, mas eu sempre gosto de fazer introduções com 6 linhas. Se você tem uma letra grande, você pode tentar reduzir a sua letra, ou então tirar alguma palavra, sei lá, por exemplo, dignidade humana, tirar a palavra humana. Mas enfim, só não pode tirar palavras que vão prejudicar o sentido do seu texto. Na verdade, eu precisei tirar só esse pedacinho aqui, criação de políticas públicas adequadas. Tirei esse pedaço para poder caber na linha 6, tá? Se você quiser que eu faça um vídeo aqui liberando essa redação, essa folha, né, da redação, folha em branco, para você conseguir escrever aí e ter um parâmetro, comenta aí. Para fim, solta a folha. Beleza. Diante desse cenário, Jean-Paul Sartre afirma em sua obra Serenada que existe um conceito conhecido como acomodação social, segundo o qual há alguns temas sociais banidos da discussão coletiva. Então, essa ideia de Jean-Paul Sartre é muito boa. Por que eu sempre coloco as minhas redações com um campo assim do lado? Para facilitar a análise dos meus alunos. Então, aqui eu tenho uma fundamentação baseada no Jean-Paul Sartre. Sob essa lógica, a discussão acerca do progresso responsável da inteligência artificial, embora seja relevante para a sociedade brasileira, não recebe a devida importância. Esse embora seja relevante para a sociedade brasileira é uma inversão sintática. Lembra que eu falei que a sua frase tem que ser sintaticamente interessante? Tem que ter riqueza na estrutura da frase? Isso aqui é uma inversão sintática. Beleza, só que eu não posso dizer que o problema simplesmente não recebe a devida importância. Tem que mostrar exemplos dessa falta de importância social dada a essa discussão. Beleza ou não beleza? Então aqui eu vou colocar, visto que falta debate sistemático sobre o assunto nas escolas. Então aqui eu trouxe um exemplo dessa falta de importância. A gente chama isso aqui de exemplo anti-lacuna. Beleza, profinho, beleza. É incoerente que o Brasil ainda conviva com o arcaico dilema do silenciamento social. Muito bom, muito bom. Há uma coisa importante, tá, galera, que acabou que não entrou nessa redação até agora, foi a palavra meios. Eu falei para você que tem que ter a palavra meios em algum lugar. Você não precisa necessariamente falar quais são os meios. O meio é que a escola cria uma aula de inteligência. Não, não é isso. Mas a palavra meio, ela tem que aparecer pelo menos na introdução. Então, onde que eu poderia colocar aqui? Poderia colocar assim, há de se repensar. Em vez de colocar há de se repensar o silenciamento social, eu poderia colocar assim, os meios para promover o progresso responsável passam pelo combate ao silenciamento social. Ou pressupõe, os meios para promover o progresso responsável da IA pressupõem que se combata o silenciamento social sobre o assunto, bem como a omissão estatal. Excelente. Então, coloca a palavra meio. Logicamente que lá na proposta de intervenção você vai mostrar o meio. Aqui você vai apresentar a existência dessa necessidade de falar sobre meios. Então, e aqui na proposta você vai efetivamente dizer quais são.
Aqui você vai simplesmente mostrar o que tem que ser feito. Na introdução tu mostra o que tem que ser feito. E na proposta você mostra como tem que ser feito. Essa propositura dos meios, beleza? E depois você relaxa e segue a tua argumentação. Agora vamos para o desenvolvimento 2. Norberto Bobbio, expoente filósofo italiano, afirma que as autoridades devem não apenas ofertar os benefícios da lei, mas também garantir que a população usufrua deles na prática. Sob essa lógica, já usei sobre essa lógica aqui em cima, então aqui eu posso colocar aqui, sob esse viés, para evitar essa repetição, não que seja um problema, tá? Tem parágrafos separados, mas só para deixar bonitinho. A partir do raciocínio de Bobbio, o Estado precisa não apenas criar políticas públicas que assegurem um progresso responsável da IA, estou usando a referência ao tema, mas também garantir, aqui eu posso colocar, mas também garantir formas, meios, só para poder fazer uma referência mais clara com o tema, mas também garantir formas para que os cidadãos vivam os benefícios em seu cotidiano. Essa falta de iniciativa estatal é evidenciada eu tenho que agora dar exemplos dessa omissão do Estado. Sempre que você trouxer a existência de uma omissão, tu tem que exemplificar. O que está faltando? Você tem que exemplificar, senão dá lacuna argumentativa. Então, evidenciada pela ausência de regulamentação concreta e de fiscalização sobre o desenvolvimento e aplicação das tecnologias de inteligência artificial. A exemplo do ChatGPT, por exemplo. Então aqui eu trouxe exemplos, certo? Desse modo, enquanto a omissão estatal for a regra, os brasileiros estarão fadados a conviver com os riscos e a falta da transparência no uso da inteligência artificial. Excelente. Aqui eu também tenho exemplos anti-lacuna claros. Beleza, prof, muito bom. E uma coisa muito importante, tá, galera? Se você diz que existe falta de debate social, eu vou chamar de P1, certo? Se eu digo que falta regulamentação, eu vou chamar de P2. Se existe uma falta de fiscalização, eu vou chamar de P3. Ou seja, são 3 problemas que eu levantei. Problema 1, problema 2, problema 3. Esse P1, P2 e P3, eu vou ter que solucionar na minha proposta de intervenção, tá? E aí a gente vê como é que fica agora. É urgente, portanto, que o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações contribua para desenvolver a visão crítica dos indivíduos em relação ao progresso da IA, por meio, que eu estou mostrando o meio, de projetos sociais e pedagógicos, como ações comunitárias e oficinas nas escolas. Essa iniciativa terá a finalidade de mobilizar o Estado a melhorar a regulamentação e supervisão das tecnologias de IA e de garantir que o conceito defendido por Bobbio seja em breve uma realidade no Brasil. Então, quais são os problemas que eu solucionei? P1, P2, P3. O P1, falta de debate. Então, aqui eu vou propor que a população debata uma visão crítica dos indivíduos. Então, quando eu proponho que os indivíduos tenham uma visão crítica, eu estou resolvendo essa falta de debate sobre o assunto. Quando eu falo que falta regulamentação, eu venho aqui, melhorar a regulamentação, resolvendo o P2. E falta supervisão, resolvo o P3, pronto, eu resolvi todos os problemas da minha proposta de intervenção. Isso aqui, galera, resolver os problemas, não conta na competência 5 não, tá? Conta na competência 3. Excelente? Excelente. Então, se você, por acaso, perdeu ponto na competência 3 na tua redação, muito provavelmente, não é nem por conta de um erro que você cometeu no desenvolvimento. É porque você não solucionou esses problemas de forma específica na proposta de intervenção, beleza? Então, P1, P2 e P3, solucionados na proposta, valorizam a competência 3. Ah, e a competência 5? A presença de 5 elementos: agente, ação, meio, finalidade e detalhamento. O agente foi o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. A ação contribui para desenvolver a visão crítica dos indivíduos em relação ao progresso da IA. O meio, por meio de projetos sociais e pedagógicos. Detalhamento, como ações comunitárias e oficinas nas escolas. Finalidade de mobilizar o Estado e melhorar a regulamentação e supervisão das tecnologias de IA. Excelente, acabou. Redação excelente, nota 1000. Se ela fosse uma redação do Enem, seria 1000, ou muito perto disso, né? Claro que às vezes o 1000, ele depende um pouquinho da nossa sorte, um pouquinho de corretor saber avaliar os critérios do Enem, mas estamos juntos. Vou deixar aqui então um outro vídeo muito bom para você clicar nele e continuar assistindo, que ele vai complementar a tua análise aí. Tamo junto.